Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Só pra você. Só pra você. Só pra você. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Só pra
transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém. Como diz minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Como diz minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Como diz minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, e eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou chorar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Só pra você. Só pra você. Me chamas pra andar sobre o mar, que na tempestade eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele eu posso confiar. Seu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Me chamas pra andar sobre o mar, que na tempestade eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele eu posso confiar. Seu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a
temerei o mal. Meu socorro vem de ti, meu refúgio é o Senhor. Eu descanso em ti, eu confio em ti. És meu Senhor, és meu Senhor. Descanso em ti, Senhor. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei. Boa noite, querido, graça e paz, tudo bem? Vamos começar o nosso culto, o nosso Quinta do Saber. É um prazer ter você conosco, aprendendo mais um pouco sobre cada assunto que é preparado com exclusividade para você. Amém? Vamos começar orando. Feche seus olhos, de onde quer que você esteja. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado em nome de Jesus por essa palavra que será ministrada. Eu te agradeço pelo teu Espírito que tem liberdade em nosso meio. Te agradecemos pela inspiração do teu Espírito para nos ensinar acerca de todas as coisas. Te damos o louvor por tudo, Pai, que tu és, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai. Junto com os meus irmãos, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra genuína, a tua semente incorruptível, que tem produzido frutos em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como vocês sabem, toda quinta-feira nós temos a Quinta do Saber e nós vamos falar, o assunto de hoje será as manifestações do Espírito Santo, tá certo? É bom a gente estar falando sobre esses assuntos porque de repente você não tem tanta habilidade nesse assunto. Sabemos que o tempo não vai fazer com que venhamos destrinchar esse assunto todo, mas teremos um tempo produtivo no Senhor. Fique comigo, viu? Então, eu quero começar falando algo muito importante que está lá em 1 Coríntios. Abre comigo, por favor, capítulo 12, verso 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então veja que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos irmãos de Corinto. Então essa primeira carta e a segunda carta de Corinto é uma carta de correção, onde esses irmãos de Corinto eram irmãos que eles eram fervorosos de Espírito, eles eram irmãos que andavam nas manifestações do Espírito. Só que Paulo traz algo muito interessante no capítulo 12, eu quero repetir com você, que diz assim no verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Às vezes as pessoas trazem uma confusão sobre nós nos movermos nos dons. A questão de você se mover nos dons não quer dizer que você é espiritual. Você é espiritual, eu me torno espiritual quando eu ando no fruto do Espírito. Se mover nos dons é algo que é o Espírito através de nós, é uma capacitação. Fruto do Espírito somos nós que decidimos andar no fruto que Deus já estabeleceu em mim e em você. Aqui no nosso canal nós temos assuntos que falam sobre o fruto do Espírito, temos assunto também que fala sobre obras da carne. Eu te aconselho a você, depois dessa mensagem ou antes dessa mensagem, você ver
esse assunto que vai te ajudar muito a você entender um pouco sobre as manifestações do Espírito, tá certo? Então Paulo aqui ele está falando aos irmãos de Corinto que existe uma ignorância acerca dos dons. E as pessoas, às vezes, quando não têm o conhecimento, elas se tornam ignorantes. Então, Corinto era uma igreja que andava nos dons, era uma igreja que fluía nos dons. Mas Paulo está trazendo uma correção para eles. No verso 4, lê comigo, por favor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Para comigo, vamos analisar aquilo que Paulo está escrevendo. Ele está dizendo que os dons são diversos. E ele diz também que há diversidade no serviço. Veja que as manifestações do Espírito, ou os dons do Espírito Santo, é um serviço. É algo que é o Espírito Santo nos capacitando a trazer um fim proveitoso para alguém, porque as manifestações é do Espírito Santo. Eu quero te aconselhar, eu quero te motivar a você desejar as manifestações do Espírito na sua vida para alcançar as pessoas, porque o fim proveitoso, nós vamos ler o decorrer da leitura, que Paulo ele trata esse assunto. O fim, o desejo de se mover nas manifestações do Espírito é um fim proveitoso, é alcançar alguém. Então eu preciso estar apurado sobre esse assunto. Eu preciso estar em equilíbrio nesse assunto, aonde as manifestações é do Espírito, é o Espírito Santo que nos conduz a fazer. E nós lemos aqui no verso 5, e ele diz assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja que há, aqui nesses textos, nesses versículos que nós lemos, algo que vai como que uma engrenagem, serviço, diversidade, aonde o Senhor que opera através do Espírito Santo em nós. Precisamos compreender que nós, como cristãos, nós somos cooperadores de Deus. É Deus que faz através de nós. Não somos nós, mas é Ele através de nós. Para quê? Para que eu venha me aparecer? Não. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que Jesus seja visto através das nossas vidas. Para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Por isso que o dom é um serviço que vem do Espírito para nos capacitar a alcançar as pessoas. No verso 7 ele começa a esmiuçar as manifestações, o dom do Espírito. Vamos ler comigo? Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Foi o que eu falei no início da mensagem. Tem que ter um fim proveitoso. É para ter um fim proveitoso. Isso que é o equilíbrio que Paulo está falando acerca dos dons. Para que a gente venha entender de fato e não ser ignorante acerca desse assunto. Porque tem muita gente que é ignorante acerca desse assunto. Não é porque o Espírito Santo de Deus me usa nas manifestações dele, no dom dele, que eu sou espiritual, como eu falei no início da mensagem. Não, é o Espírito que faz. É um serviço, é para aperfeiçoar o corpo de Cristo. É que eu seja um canal para abençoar alguém. Então, quando nós entendermos de fato esse assunto, nós vamos estar nos cultos desejosos para a manifestação dos dons do Espírito Santo, para essa manifestação, para essa diversidade que tem que ocorrer na igreja. Tem muitas igrejas que não entendem esse assunto e é desequilibrado acerca desse assunto. Não tem o equilíbrio e até se move nos dons, mas se move de uma forma desequilibrada. Por isso que é necessário aprendermos sobre esse assunto. Se esse assunto arde no seu coração, irmão, eu te motivo a você ler alguns livros que nos ajudam a compreender um pouco esse assunto, além da Bíblia, sim. Estudamos sim a Bíblia, mas existem livros que tratam, que esmiuçam esse assunto. Então nós estamos aqui trazendo uma base para que possamos caminhar junto nesse assunto. Você vai sair daqui, meu irmão, depois dessa mensagem, afogueado por esse assunto, aonde quer que você esteja. Se você em algum momento você já foi experimentado nos dons, irmão, e algo aconteceu, algo veio para te desanimar, eu quero ser boca de Deus para você nesse momento. Que o dom que é do Espírito não é seu, meu irmão, é o Senhor. Que você seja avivado em onde quer que você esteja, que você seja
visitado pelo Senhor nesse momento, que você saia com expectativa de voltar a se mover nos dons, com o fim proveitoso de alcançar as pessoas. Essa é a palavra do Senhor para você, meu irmão. Essa é a palavra do Senhor para você, minha irmã. Não deixe que as pessoas venham roubar aquilo que foi o Senhor que depositou em você e as experiências que você provou no Senhor. Aleluia! Irmão, eu estou com muita expectativa para esse assunto. Eu tenho certeza que sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Então, continuando. Verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, do mesmo Espírito, a fé, a outro, do mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, irmãos, nós aprendemos aqui o que são essas manifestações ou o que são esses dons. Eu vou trazer para você de uma forma didática, eu vou separar esses 9 dons em categorias. São 3 categorias que nós vamos aprender essa noite. Espero que você esteja com expectativa, tá certo? Nós vamos sair daqui afogueados, ou você vai acabar de ouvir essa mensagem e vai ficar afogueado pelo Senhor. Amém? Eu quero falar primeiro a primeira categoria que nós vamos aprender, que são os dons de revelação, os dons que revelam, os dons que revelam algo. E dentro desses dons, desses 3 dons que revelam algo, nós vamos começar falando sobre a palavra de sabedoria. De repente você já ouviu muito sobre esse assunto, de repente você tem alguma dúvida, nós vamos aprender junto. E se você abrir seu coração, nós vamos ser alargados pelo Senhor para crescermos em conhecimento. Então nós vamos falar na primeira manifestação, dentro daquele aspecto que eu falei com você, do dom que revela algo. Então vamos aprender sobre a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Vamos lá, eu trouxe uma nota aqui para você. É uma revelação sobrenatural a respeito de fatos e eventos. É uma porção da sabedoria de Deus partilhada ao cristão. Então Deus, Ele partilha algo da sua sabedoria referente ao futuro de alguém. Então, palavra de sabedoria é um fragmento da sabedoria de Deus a um cristão sobre a vida de alguém, sobre um fato na vida de alguém ou de uma nação, trazendo o futuro, trazendo algo que vai acontecer. Então, a palavra de sabedoria está relacionada ao dom que revela algo. São 3, como eu falei com você. Estamos aprendendo o primeiro, que é a palavra de sabedoria. É o que revela, é o que traz o conhecimento do futuro de alguém. Tá certo? Eu quero ler um texto com você. Está lá em Gênesis, capítulo 37, versos 6 e 8. Gênesis, capítulo 37. Palavra de sabedoria. Fala do futuro. Algo relacionado ao futuro, eventos sobre o futuro. Aleluia. Gênesis 37, 6 e 8. Diz assim: Pois lhe digo, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então veja aqui, estamos tratando sobre José, a qual ele teve um momento de sabedoria, onde ele viu do seu futuro. Em sonho, Deus revelou para ele o que iria acontecer. Sabemos que nesse momento José, ele é acometido desse dom que operou no Antigo Testamento. E José, ele começa a falar, a compartilhar com seus irmãos e com seu pai. Só que eles não compreenderam naquele momento. Então, a palavra de sabedoria refere-se ao futuro. Então, nós vemos, quando você lê sobre a vida de José, você vê que José, realmente, aconteceu isso que Deus revelou para ele.
através da palavra de sabedoria. Vamos ler no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 26, verso 34. Você pode ler em casa, eu vou citar para você, quando diz que Jesus prediz que Pedro o negaria. Você pode ler em casa, trabalho de casa para você, Mateus 26, 34, onde Jesus ele fala para Pedro que Pedro iria negá-lo. Era o que iria acontecer, futuro, né? Que 3 vezes Pedro iria negar o nosso mestre. Então veja a palavra de sabedoria no Antigo e no Novo Testamento. Veja como funciona a palavra de sabedoria. Veja como funciona algo tão simples que a palavra traz como conhecimento do futuro. É um momento onde nós recebemos da parte de Deus, através do Espírito Santo, uma porção do futuro de alguém. Algo que vai acontecer. Tá certo? Então essa palavra diz sabedoria. Por isso que é importante aprendermos sobre esse assunto, para sairmos mais fervorosos, aonde possamos viver esses dons, essas manifestações na nossa casa, na nossa igreja local, aonde quer que nós estejamos. Deus ele tem o desejo de se mover através da minha vida, através da sua vida. Esses dons é para mim e para você. Precisamos desejar esses dons. Tá certo, meu irmão? Então vamos, dentro do dom de revelação, para a palavra de conhecimento. Aprendemos que a palavra de sabedoria é algo do futuro, relacionado ao futuro. Palavra de conhecimento refere-se também a uma revelação sobrenatural, vinda da parte do Senhor, através do Espírito, que refere-se ao presente e ao passado. Então veja que a palavra de conhecimento é diferente da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria refere-se ao futuro. A palavra de conhecimento refere-se ao presente e ao passado. Eu não sei se você já percebeu em alguns momentos, em algumas pregações, se manifestando através de alguém pregando palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Por quê? Para alcançar o povo, para alcançar quem está ouvindo, para que pessoas sejam alcançadas. Esse é o desejo de Deus, que todos nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, possamos andar nessas manifestações para alcançar as pessoas. Então veja que a palavra de conhecimento fala a questão do presente e do passado. Vamos ler lá em 1 Samuel 9,18. Você pode abrir comigo, 1 Samuel 9,18. Aleluia! Só um momento que eu vou abrir aqui minha Bíblia. 1 Samuel 9,18. Vamos aprender um pouco sobre a palavra de conhecimento, tá certo? Texto bastante conhecido também. Diz assim, 1 Samuel 9,18, diz assim: Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do profeta ou do vidente. Verso 19. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o profeta. Eu sou o vidente, como algumas versões. Sobe adiante de mim, ao alto, hoje, comereis comigo pela manhã. Te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontram. É para quem está reservado tudo que é precioso em Israel. Então o profeta aqui, ele se move na palavra de conhecimento, onde Saul estava procurando as jumentas de seu pai. E o profeta traz uma menção daquilo que aconteceu no passado e traz alguns entendimentos para ele. Então veja como funciona a palavra de conhecimento. Quantas vezes, irmãos, nós somos acometidos de irmãos que nós não conhecemos, que eles estão sensíveis ao Espírito e acontece de fluir palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aonde Deus usa pessoas diante dessas manifestações para nos alcançar, ou até mesmo você que já foi usado nesses dons. Irmãos, é tão bom ser usado nesses dons para alcançar as pessoas. Eu quero te motivar, depois dessa mensagem, você a estudar sobre esse assunto,
a você estar fervoroso sobre esse assunto, porque nos últimos dias precisamos, irmãos, estar fogueados sobre esses assuntos para alcançar as pessoas. Então veja que palavra de conhecimento fala de fatos do passado e do presente. Então Saul foi alcançado pelo profeta Samuel, né? O último dom no aspecto de revelação é o discernimento de espírito. Esse dom é um dom onde precisamos entender que todos nós precisamos desejar se mover nesse dom, porque discernimento de espírito, eu vou ler aqui a nota que eu trouxe para você, é uma revelação quando percebemos ou quando vemos no mundo espiritual ou quando temos a percepção da ação, se é a ação divina, humana ou maligna. Quando você percebe, quando você tem uma visão no reino do Espírito sobre a atuação naquele momento que está acontecendo. Irmãos, não se escandalize, mas tem muita gente que em algum momento não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, mas por espíritos malignos. Existe sim isso, irmão. E o discernimento de espírito vai fazer com que venhamos discernir qual o espírito que está falando. A Bíblia já fala que nós devemos julgar os espíritos, devemos experimentar os espíritos, irmãos. Nem todo mundo que fala eis que diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo. Precisamos julgar as profecias, precisamos julgar aquilo que está sendo dito. Isso é segurança para a gente. Não é você julgar as pessoas, é você julgar aquilo que está sendo dito. Da mesma forma, aquilo que eu estou trazendo essa mensagem para você, você precisa julgar nas Escrituras. É segurança para você que está ouvindo e é segurança para mim que estou falando. Então veja que o discernimento é algo tão importante, onde nós percebemos no reino do Espírito qual é a ação, qual é a atuação que está operando. Se é humana, se é divina ou se é satânica. Então há discernimento de espírito. Amém, irmãos? E esse dom é um dom de suma importância na igreja. Tantos irmãos sendo enganados por doutrinas de demônios. Irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, ele vai te auxiliar no caminho, ele vai te ensinar no caminho. O Espírito Santo de Deus, ele quer ter comunhão comigo, com você, para nos ajudar a entendermos as manifestações que é do Espírito. Então veja que a essência de entendermos as manifestações do Espírito é termos comunhão com o Espírito Santo. Então aprendemos sobre discernimento de Espírito. E eu quero ler um texto com você. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 e 17. 2 Reis 6 e 17. Aleluia. 6, 15 e 17. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Verso 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja que aqui o profeta e seu moço estavam naquele momento difícil. Só que o profeta, ele já tinha aquela sensibilidade. E o seu moço ficou aflito e Eliseu orou. E Deus concedeu que o seu moço tivesse uma visão no reino do Espírito. E ele viu quem estava com eles. Eram muito maior do que os seus inimigos. Veja, irmãos, a importância de discernimento de Espírito. Discernir no reino do Espírito. Amém, irmãos? Então, lá em Atos 7, 55 ao 56, fala de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, você pode ler em casa, né? A gente não tem o tempo para ler todas as referências. Eu vou estar citando algumas, eu vou estar lendo algumas, mas você lê em casa, tá bom, irmão? Então aqui Estevão em Atos 7, 55 e 56, é quando Estevão está sendo apedrejado, quando ele traz aquele discurso onde
os seus opositores começam a ranger os dentes e apedrejá-lo. E Estevão começa, naquele momento, a ter uma visão. E ele vê o Senhor Jesus de pé, olhando para ele. Então ele teve uma visão aberta. Ele teve uma visão no reino do Espírito e ele viu Jesus em pé, olhando para ele. Então veja que é importante aprendermos sobre esse assunto de discernimento de Espírito. Amém, irmão? Espero que você esteja sendo abençoado assim como eu estou sendo. Espero que você saia fervoroso, irmão. Esse é o desejo do meu coração. Então aprendemos a primeira categoria, que são aqueles que revelam algo, né? Vamos para a segunda categoria. Os dons de poder, aqueles que fazem, aqueles que atuam em fazer algo, tá certo? Então nós vamos aprender agora sobre os dons de poder e vamos aprender sobre o dom da fé. Então eu quero que você aprenda sobre o dom da fé, que o dom da fé, esse dom da fé não é a mesma fé que fala lá em Romanos 10:17, que fala a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Não, irmãos, esse dom da fé é diferente. Lembra que nós lemos em 1 Coríntios, quando fala acerca dos dons, onde fala que há diversidade, onde fala que é o Espírito que opera. Não é a fé que você tem. Lá em Romanos também fala que Deus ele repartiu uma medida de fé para mim e para você. Não é essa fé que nós estamos tratando aqui agora no dom da fé. Não, não é essa fé. O dom da fé é deixa eu ler aqui a referência para você. O dom da fé é uma capacitação divina que leva aquilo que é falado ou desejado por Deus ou pelos homens a realizar-se, pela sua característica de receber o milagre. Então o dom da fé é um dom que é passivo. Não é o dom da fé que faz, é o dom da fé, ele recebe aquele milagre. Ele ativa no dom de poder. O dom da fé, ele recebe o milagre. Ele não ativa, não é uma fé sobrenatural onde as coisas acontecem. Um grande exemplo do dom da fé é Daniel na cova dos leões. Está lá em Daniel 6:23. Daniel ele foi jogado na cova dos leões, mas Daniel estava tão convicto de que ele não seria atingido, que o dom da fé se manifestou ao ponto onde ele não operou o milagre, ele recebeu o milagre. Então existe um grande ensinamento nos dons de poder, que existe o dom da fé é passivo e o dom de milagre, que a gente vai aprender daqui a pouco, é ativo. Então o dom da fé, ele não faz nada para receber o milagre, no sentido de esboçar algo, ele recebe. Ele simplesmente está lá, pronto para receber, assim como Daniel. A Bíblia não fala que Daniel orou, não. Simplesmente ele foi lá. Ele estava lá na condição de ser alcançado pelo Senhor, e o Senhor o alcançou. E ele recebeu o milagre. Ou seja, mudou o curso natural, porque os leões, eles comem carne. E Daniel, ele era homem. Naquele momento, o dom da fé entrou em atuação, onde Daniel, ele recebeu o milagre. Ele não foi o agente do milagre, ele foi aquele que recebeu o milagre, porque o dom da fé, ele recebe o milagre. Amém, irmãos? Então é bom nós entendermos sobre esse assunto, para não confundirmos as coisas. O dom da fé não é uma fé sobrenatural, onde você tem o poder de ativar algo. Não, o dom da fé é passivo, é o que recebe. Veja que Daniel, ele recebeu. Veja também lá em Mateus capítulo 14, verso 28 e 29, Pedro andando sobre as águas. Pedro foi um milagre sobrenatural, ele andou sobre as águas, irmãos. Mas ele falou o que para Jesus? Manda uma palavra, eu vou debaixo da tua palavra. Não foi ele que ocasionou o milagre de andar sobre as águas, não, ele estava ali propício. E ele foi indagado. Ele foi, de alguma forma, mexido em falar com o Senhor. Se for você, manda uma palavra que eu vou debaixo dessa palavra. Jesus falou, vem. E ele foi. Ele não foi o agente de promover o milagre. Ele foi aquele que recebeu o milagre. Porque o dom da fé recebe o milagre. Ele está em uma posição de receber, que ele consegue promover o milagre. O curso natural muda. Então esse é o dom da fé, que muita gente confunde, que muita gente não tem tanto entendimento. Vamos agora para a operação de milagres, como eu falei com você. A operação de milagres é aquele que é ativo.
É uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza e na demonstração sobrenatural do poder de Deus sobre as leis naturais. Esse é o dom de milagres. Opera algo sobrenatural que muda o curso das leis naturais. É ativo. Veja a diferença. É o que promove o milagre. Dom da fé é o que recebe o milagre. Dom de milagre é o que promove o milagre. Então muda o curso natural das leis. Ele opera. Ele faz. Nós lemos, eu vou ler com você um texto, lá em Gênesis, capítulo 14, verso 16 ao 30, onde você pode ler, onde fala, eu vou parafrasear com você, onde fala que Moisés, ele abriu o mar vermelho. Naquele momento ali, Moisés, ele estava sendo afligido pelo povo, pelo exército de Faraó, que estava vindo atacá-los. E naquele momento, Deus fala com ele, toca no mar. Ele tocou com sua vara e o mar se abriu, ou seja, ele foi o agente do milagre. Mudou o curso natural, as leis naturais daquele mar, e aquele mar se abriu e o povo de Israel passou com os pés secos. Veja a diferença, o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagres ativa, é aquele que ativa o milagre. Veja como o que Moisés fez, ele ativou o milagre, mudou o curso natural da natureza. O poder de Deus vindo sobre Moisés para alcançar aquele povo. Tá certo, irmãos? Lá em Atos 8, do 39 ao 40, fala de Filipe, quando ele teve aquele momento lá com o eunuco, onde ele prega ao eunuco, né, sobre o novo nascimento, batiza o eunuco, e depois a Bíblia fala que ele foi arrebatado. Foi transladado, ele foi parar não sei quantos quilômetros depois do lugar onde ele estava. Mudou o curso, ele ativou o milagre naquele momento. Operações de milagres ativa. Irmão, não sei quanto a você, mas eu sou desejoso de se mover nesses dons. Aonde pessoas precisam de um milagre extraordinário, Deus te usar, Deus me usar para ativar o milagre, para mudar o curso da vida de pessoas. Irmãos, precisamos desejar esses dons. Não é simplesmente os apóstolos, não é simplesmente os ministros, os pregadores, não é para você que é cristão. Esses dons é para você, é para mim. Eu preciso desejar me mover nesses dons. Só que eu preciso estar sensível. Eu sou cooperador com Deus, eu preciso entender isso. Você é cooperador de Deus. Esteja sensível, meu irmão, para se mover, para alcançar as pessoas através dos dons do Espírito. Então aprendemos que, né, nos dons que fazem algo, que a operação de milagres é aquele que atua, aquele que faz, aquele que ativa o milagre. Tá certo, irmãos? E tem os dons de curar. Então aprendemos sobre, né, o dom da fé, a operação de milagres e os dons de curar. O que é o dom de curar? É um dom para curar, irmãos. Não é a cura divina, porque a cura divina é através da sua fé. Você recebe através da palavra aquilo que Cristo fez por você. Você exercita a sua fé e você é curado, irmão. Não estou falando de cura divina, eu estou falando de dons de curar. Uma capacitação para curar enfermidade sobrenatural, que é uma capacitação do Espírito Santo. Aonde se move o poder para curar essas enfermidades. Dons de curar. Dons de curar. De curas. No plural, são várias curas, irmão, se manifestando. Porque o dom está em operação. Quantas vezes, não sei se você já presenciou isso, eu já presenciei, onde eu estava no culto, teve um ministro que estava trazendo uma palavra, ele nem estava falando sobre cura. Não lembro agora o assunto que ele estava trazendo, mas eu lembro que logo depois, testemunhos vieram, que aquelas pessoas que estavam lá ouvindo aquela mensagem, o dom de curar estava se manifestando e estava operando na vida daquele homem e alcançou aquelas pessoas sem ele mesmo ter orado. O dom de curar, para curar as enfermidades. Irmãos, precisamos desejar esses dons. Nesse tempo de pandemia, precisamos desejar que esses dons estejam em manifestação para curar toda a Covid, irmão. Não existe Covid diante do nome de Jesus.
O nome de Jesus é acima de qualquer vírus, de qualquer doença. Então aprendemos que o dom de curar é um dom que vem a capacitação do Espírito para curar as enfermidades, para operar, irmãos, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Veja, lá em 2 Reis 5,14, onde fala de Naamã, quando ele foi purificado da sua lepra, aonde ele está acometido de uma lepra, e ele vai até o profeta nem o recebe e fala para ele mergulhar, ele resiste. Eu estou parafraseando, você pode ler em casa. Como eu falei com você, não vai dar tempo de ler tudo. A gente não tem esse tempo todo de ler tudo, mas você pode ler em casa. Está lá em 2 Reis 5,14, onde Naamã, depois que ele se rende à instrução do profeta, e ele faz a instrução do profeta, a Bíblia fala que ele é curado. Ele é limpo daquela lepra. Vemos também lá em Atos 5, do 12, onde fala que os apóstolos realizavam muitas curas. Atos 5, do 12 ao 15, fala que os apóstolos realizavam, porque eles entendiam o que Cristo fez por eles. Eles começaram a estar sensíveis a essas manifestações do Espírito. E a Bíblia fala que pelas mãos dos apóstolos, curas se manifestavam, os dons começavam a operar. Curas. Deus te chamou, Deus me chamou para estarmos sensíveis a nos movermos nesses dons. Eu preciso desejar me mover nesses dons. É eu que preciso desejar. Eu que preciso ter renúncia de mim mesmo e desejar esses dons. Então aprendemos sobre os dons de poder, aqueles que fazem algo. Amém, irmãos? Vamos para a última classe, que são os dons inspiracionais ou dons vocais, que traz, em alguns momentos, algumas confusões. Alguns irmãos não têm tanto ensinamento sobre esse assunto. A gente vai aprender um pouquinho. Amém, irmãos? A gente já está fechando esse assunto sobre as manifestações do Espírito, onde a gente está trazendo de uma forma bem resumida esse assunto, onde posso trazer uma base para você. O nosso papel aqui é te dar um mapa para que você venha cavar sobre esses assuntos. A gente está colocando aqui uma base para que você venha cavar na sua casa, ler sobre esse assunto, pesquisar, fazer a sua parte. Amém, irmãos? Então vamos falar sobre os dons inspiracionais ou vocais. São aqueles que dizem algo. Então, dentro dos 9 dons, falamos sobre 6. Agora nós vamos falar sobre os 3 últimos. Vamos falar agora sobre o dom da profecia, que é muito confundido, né? O dom da profecia com o ministério do profeta. Não é assunto para hoje, mas eu tenho certeza que nós vamos abordar também esse assunto sobre ministério. Vamos falar um pouco sobre os dons ministeriais, que já é outro assunto. Mas voltando aqui para o dom da profecia, o que é o dom da profecia? O propósito do dom da profecia é exortar, edificar e consolar. Esse é o propósito da profecia, irmãos. E o que é a profecia? É falar em prol de Deus. É trazer uma mensagem vinda do coração de Deus. É uma inspiração vindo da parte do Senhor. Lembrando que esse dom de profecia, ele traz uma parte de inspiração. Ele é inspiracional, irmãos. Então você pode profetizar assim, você pode se mover no dom de profecia assim, só que isso não te faz um profeta. Isso não me faz um profeta. Tá certo, irmãos? Então tem muita gente porque se move no dom de profecia, se intitula profeta, ou alguém fala para ele ou para ela, fulano é profeta, é profetiza, é profeta. Não, irmãos, não é assim. Existem algumas características do profeta, que não é só se mover no dom de profecia, tem outras características. Mas voltando aqui para o dom da profecia, para a gente não abrir nenhum paralelo e a gente venha sair da mensagem. Então, o dom de profecia, nós aprendemos que o dom de profecia, irmãos, ele está disponível para mim e para você, para todos nós, para que possamos ser inspirados por Deus, para trazer uma mensagem, falar através, né, da boca de Deus para as pessoas. Deus ele vai nos inspirar, trazendo uma mensagem, trazendo uma mensagem para que possamos entender de fato que Deus ele
está pronto para nos capacitar a se mover nesse dom. Então veja que esse dom ele é muito confundido em alguns momentos. E muita gente se intitula profeta porque se move no dom de profecia. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Não fique preso a essas coisas. Não fique preso simplesmente àquilo que falam a seu respeito. Simplesmente deseje esses dons, irmãos. Esteja pronto para estar sensível a trazer uma palavra para alguém. Então, o dom de profecia é aquele que exorta, aquele que edifica, aquele que consola. É aquele que traz uma mensagem da parte do Senhor, com inspiração, com uma direção. Amém, irmãos? E aprendemos também que existe também mais duas características nos dons inspiracionais. Falamos do dom da profecia. Agora eu quero falar também sobre a variedade ou diversidade de línguas, que também é algo tão importante aprendermos. Irmãos, variedade ou diversidade de línguas não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal, onde você recebe o batismo com o Espírito Santo e você fala em outras línguas. A oração em outras línguas é para edificação pessoal, é para a nossa edificação. Paulo, quando ele fala sobre esse assunto, ele fala o seguinte, que devemos ter equilíbrio. Lá em Coríntios ele fala sobre isso, de termos equilíbrio. Porque naquele momento que, como eu falei com você, a igreja de Corinto estava se movendo muito nos dons, mas estava tendo um desequilíbrio. Muitos se levantavam para falar em línguas. Irmãos, falar em línguas é o nosso devocional. O dom se movendo em variedade de línguas ou diversidade de línguas é uma capacidade sobrenatural de receber uma inspiração divina, aonde a língua que nós estamos habituados, combatindo com o Espírito Santo, não é a mesma, é diferente, irmãos. É uma capacitação sobrenatural. E ela está linkada, a variedade de línguas está linkada à interpretação de línguas. O dom de variedade de línguas e interpretação, eles andam juntos. E quando eles andam juntos, ele equivale a uma profecia. Por isso que o dom de profecia ou os dons vocais, eles andam em um conjunto. Então veja que a variedade de línguas, ou diversidade, é uma expressão vocal, sobrenatural, aonde alguém traz essa mensagem. Visto que na igreja, irmãos, se alguém trouxer um dom, nesse sentido de variedade de línguas, com essa expressão vocal, ao qual o idioma ele não estava acostumado a falar, e ele traz uma menção sobrenatural, tem que ter uma interpretação para que a igreja seja edificada. Se houver, ao meio de um culto, o dom de variedade ou diversidade de línguas, tem que ter interpretação para que, se uma pessoa entrar que não é cristã, ela seja abençoada. Porque o orar em línguas é edificação própria. Paulo fala também que nós devemos orar para que possamos interpretar a nossa língua materna. Sim, mas dentro desse dom, essa variedade de línguas, sempre há interpretação. E a interpretação não é a interpretação de um idioma, não, irmãos. É a capacidade de receber aquela mensagem sobrenatural que foi falado. Sempre em conjunto, sempre andando em harmonia. Então, variedade de línguas ou diversidade de línguas não é o batismo com o Espírito Santo. Não, irmãos, é diferente. É uma expressão vocal que vem com a mensagem, que é ocorrida com a interpretação. Veja como é simples entender sobre esse assunto. Veja como é bom analisarmos as Escrituras para sermos edificados, irmãos, no Senhor. E o desejo dessa mensagem é que você saia edificado, que você saia fervoroso para se mover nos dons. Então, resumindo, para finalizar, esses dons inspiracionais, o dom da profecia, tem o intuito de exortar, edificar e consolar. Variedade ou diversidade de línguas é uma capacidade sobrenatural de trazer uma mensagem para edificação de pessoas. E a interpretação traz o que aquela mensagem quer dizer para edificar as pessoas. Irmão, irmã,
eu quero que você entenda o seguinte: a palavra está disponível para mim e para você. Que possamos de fato ser crentes que não sejam ignorantes acerca desse assunto. Assim como Paulo escreveu para Corinto, e ele falou que eles eram ignorantes, mas eles se moviam nesses dons. Mas eles não tinham o conhecimento sobre esses dons. Havia uma bagunça lá na igreja de Corinto. Tanto é que Paulo ele traz essa correção, ele traz essa carta para corrigir eles, para trazer o equilíbrio. Irmãos, se mover nos dons é andar em equilíbrio. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você que está ouvindo essa mensagem, que já se moveu nos dons, sabe o que eu estou falando. Irmãos, volte. Não fique com medo. Não sei se alguém te machucou. Não sei se alguém te decepcionou. Irmãos, as pessoas elas erram. Pessoas falham. Mas Jesus, Ele disse que sempre estaria com você e sempre estaria comigo. Essa é a nossa esperança. Cristo não nos abandona. Ele está pronto para nos ajudar, nos auxiliar. Ele está pronto para trazer uma palavra de conforto para mim e para você. Que você seja abençoado, que você possa, sim, desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. E que o fogo do Espírito possa te pegar, meu irmão. Te alcançar em meio a esse tempo que nós estamos vivendo. Que esses assuntos sejam assuntos onde tenhamos, sim, um conhecimento. E possamos ser praticantes, irmãos. E possamos ser canais de Deus para abençoar as pessoas. O intuito desse assunto é que você entenda que as manifestações é com um fim proveitoso. Deseje, irmãos, esses dons. O apóstolo Bud, quando estava conosco, ele incentivava a nos movermos nos dons. E eu quero continuar com a mensagem que ele começou falando sobre esse assunto. Irmão, deseje. Eu desejo todos os dias me mover nesses dons para alcançar as pessoas. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue guardando sua família, sua casa. Fica tranquilo, irmão. Tudo isso vai passar e daqui a pouco estaremos juntos. Seja abençoado com a prática da palavra. Olá, pessoal, graça e paz. Não sai daí porque agora é hora dos nossos anúncios. Sabemos e aprendemos sobre a importância de devolver o nosso dízimo ao Senhor e também sobre as nossas ofertas. Então, as nossas ofertas e dízimos estão sendo feitos através da conta da igreja, que vai aparecer aqui na telinha para você, ou através do link do PagSeguro. E se você tiver alguma dúvida, eu peço para que você também entre em contato com a Secretaria da Igreja. E você que nos conheceu pelo YouTube e deseja congregar conosco futuramente, porque nós cremos que em breve todos estaremos juntos mais uma vez, existe um curso especial para você nos conhecer e conhecer a visão da nossa igreja. Esse curso ele também está sendo de uma forma online, para alcançar a tua vida também. Se você tiver interesse, entre em contato com a nossa secretaria através do número de WhatsApp que vai estar aparecendo aqui na telinha. Pessoal, os nossos cultos estão acontecendo toda quinta-feira às 20 horas e todo domingo às 19 horas, ao vivo aqui pelo YouTube. Por isso é importante que você se inscreva no nosso canal para você sempre estar recebendo as notificações, tanto das ministrações, quanto também dos nossos vídeos curtos de 5 minutos, que é o Verbo em 5, que são ministrações curtas para abençoar e edificar a sua vida. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha e deixa o seu comentário também para a gente saber o quanto você está sendo edificado pela palavra de Deus. Nos siga também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram da igreja, porque está tendo uma programação especial pra gente. Então segue lá para você não perder nada. E um aviso também muito importante para o Geração Ágape. O nosso discipulado está acontecendo toda segunda-feira às 20 horas através do nosso Instagram. Então corre lá, segue e toda segunda-feira se conecta com a gente às 20 horas. Bem, pessoal, chegamos ao final dos nossos anúncios. Mais uma vez estamos com muitas saudades, crendo que em breve poderemos estar todos juntos novamente, adorando e louvando ao Senhor. Tenha uma ótima semana e fique na paz.